Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à peça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba? Que é a melhor maneira de se conversar. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Mudando de Conversa aqui na nossa Vale TV. Este é aquele seu programa que fala da boa música popular brasileira, principalmente da história dessa música, porque um dos objetivos do programa é resgatar a cultura musical brasileira, da música popular. Principalmente ali a música que começa no início da era do vinil, do toca-disco, lá no início, bem no começo do século XX, passando por todas essas décadas até o dia de hoje. Em cada programa a gente traz um compositor, retrata a obra desse compositor, retrata a vida dele. E também, em alguns programas, a gente traz temas, como no último programa a gente falou sobre a valsa brasileira, né? Como a gente já trouxe também aqui o som do Pantanal, como a gente trouxe já no nosso programa também sobre um programa especial sobre o folclore brasileiro. Cada programa, enfim, nós abordamos um tema. E hoje não podia ser diferente, né? Estamos aqui então trazendo para vocês um programa especial e eu aqui sempre ao lado do meu amigo Vani Hoffman. Como tá, Vani? Tudo na Santa Paz. Tudo bem, tranquilo? Bem, como foi a bem. semana? Tudo beleza, tudo beleza pura? Beleza pura. Vamos em frente. Isso aí. E a gente curte bastante música, né? Claro. Então a gente fica ouvindo essas músicas bonitas e a vida vai seguindo. Como dizia o poeta Caetano Veloso na sua música, beleza pura. Beleza pura, né? Ou como canta o nosso amigo o Almir Sater, tocando em frente. Tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa, né? Como é bom escutar a música. Aí a gente já falando assim, né? Como a gente não só aprende, a gente é sensibilizado pela música, né? E muitas vezes a gente é tocado por essa música até a rever a nossa vida, né? Como toda a arte, né? A arte está aí para transformar, né? Tanto a literatura como as artes visuais, como o teatro, a dramaturgia. Assim, a música ocupa esse espaço, né? Além do entretenimento, né? Mas também ela traz mensagens bonitas. Sim, que tocam o nosso coração, muitas vezes faz a gente refletir e pensar sobre a nossa vida. Como tu falaste, Almir Sater, com essa música tocando em frente, né? Fazer que a gente toque em frente a nossa vida, né? Sim, e muitas pessoas até adotaram algum chavão até dessa própria música, né? Tocando em frente, às vezes eu ando devagar porque eu já tive pressa, sabe? Então, e hoje estou sorrindo porque eu já chorei demais. Então, exato, né? Vamos lá, alegria, vamos para frente, vamos ouvir música, curtir. E nada mais que uma boa música para a gente cultivar a nossa alegria, né? E que nem o nosso objetivo, né? De trazer esse nosso conhecimento, essa nossa pesquisa, né? E hoje a gente está falando, ressuscitando, digamos, quem sabe, um programa sobre o vinil, né? Que, como tu colocou, poxa, ele tem uma trajetória, né? Que ele começou lá em 1902, quando nós gravamos a primeira música em vinil. Gravada no Brasil em vinil, né? Gravada no Brasil, em 1902, a primeira música, né? E depois foram gravados tantos e tantos e tantos. E o importante é o seguinte, hoje também se grava vinil, sabe? Houve uma evolução, fita cassete, que era da mesma época, mas depois apareceu aí o CD. Hoje o pessoal grava, tem Spotify para escutar, tem várias maneiras, mas se continua... Tudo começou no vinil. No vinil, e o mais importante, começou e continua. Sabe? Que vinil que a gente chamava de long play ou LP, quando era um disco grande, né? Sim. Quando era um disco lançado grande, assim, em vinil, a gente chamava de... Um LP. Um LP. Long play. Long play, exatamente, né? E depois tinha, as bandas lançavam um single, que era um vinil menor, que era um compacto simples. Era um compacto simples ou duplo. Ou duplo, mas normalmente o single era no simples, que era o lado A,
E o lado B, E o lado B. A lado A, a música que o grupo musical, né, o artista queria trabalhar com as rádios, né, Sim. que seria o seu hit. E a outra via de carona. É. E como compacto duplo que tu falaste, que era 4 músicas. Eram 4 músicas. 2 de cada lado, mas sempre tinha o lado A com as músicas principais. Isso. Né? Como no long play também, a ideia era botar no lado A as músicas assim, que seriam o carro-chefe do álbum. Sim. No lado B, então, as músicas também boas, Boas, claro. mas que assim, que não tinha aquele objetivo de ser trabalhadas. E na expectativa, de repente, do cantor, do compositor, ela não faria tanto sucesso quanto as músicas do lado A. Então eles iam selecionando as primeiras, né? Ou às vezes até, quem sabe, não tinha 10 ou 12 músicas para colocar, então de repente algumas iam entrando de carona e às vezes dava uma surpresa. Isso. Porque às vezes músicas que eu pensava assim, não, vou colocar, e de repente ela estourava a fita. Às vezes os artistas contam que a última música que entrou no álbum, que eu nem imaginava em colocar, foi a música que estourou. Isso deu sucesso. Que estourou, E falando em long play, às vezes o compositor, o artista, tinha tantas músicas para lançar, que lançava o que a gente chamava de um álbum duplo. Um álbum duplo, que seria, no caso, um disco, um long play mais duplo, com 2 discos de vinis dentro. Né? Tipo assim, dando 20 exemplo, músicas, esse 24. Esse disco aqui, né? Abrindo um exemplo, né? Abria, num lado tinha um vinil e no outro lado tinha outro, né? Então tinham ali 4 lados, né? Sim. Já tinha já o long e era play, então. uma venda de um pacote duplo de música. Então aqui seria o long play, dando exemplo novamente aqui, o long play, dando esse destaque. Nesse caso aqui é um disco simples, né? Mas tem um encarte dentro com ficha técnica e história. Mas então, quando era um álbum duplo, era assim, em 2 lados. Um lado trazia um disco, lado A e B, e no outro lado também o outro disco. Né? De tantas músicas, de tanto repertório que esse artista tinha. Possuía. E foi uma coisa que não foi rara, né? Vários artistas, né? Nacionais e internacionais lançaram o seu álbum duplo. E daí tu, quando fica olhando assim para o lançamento, falando agora de lançamento de discos, né? Por exemplo, tem compositores nossos e cantores, enfim, artistas que lançam o seu disco sistematicamente todo fim de ano. Sim. E aquele disco serve de presente, inclusive de Natal, enfim. Era esse o objetivo. O Roberto Carlos é um que todo final de ano podia ir nas bancas aí, que estava lá um disco do Roberto Carlos. Mas aí tem um cara que faz muito sucesso também, Almir Sater. Diz que um dia perguntaram para ele, ele não grava. Quanto tempo faz que tu não ouve um disco novo do Almir Sater? Não é sistemático. Sim, cada 2, 3 anos, 4 anos. Não. Daí um dia perguntaram para ele, mas por que tu não grava, que nem o pessoal que grava todo? A resposta dele assim, mas, cara, eu já tenho 9 discos gravados. E o pessoal compra tanto esse meu disco, por que eu vou fazer outro? Fazer outro disco, né? Então ele faz músicas eventuais, assim, né? E tu sabe que eu tenho que tu falaste antes em banca ali, né? Eu tenho uma grande saudade, né? Desse tempo quando a gente tinha a mídia física, porque hoje a mídia toda está no celular, né, no Spotify, né? Sim. A gente pega ali o Spotify, usa o Bluetooth. E cada vez mais com a tecnologia que está vindo. Mas quando a gente tinha, pessoal, tinha o vinil, o álbum, e tinha lojas especializadas que só vendiam os discos, né? Sim, as casas de discos. E daí você tinha o seu toca-disco em casa, ia lá, comprava o disco do seu artista preferido, das suas músicas preferidas, e levava para casa para tirar um momento para escutar, né? Né? Fazia isso. Hoje não acontece mais isso. Então tem essa saudade desse tempo que, tu pensava, essa música, escutava na rádio, mas que música bonita, do teu artista preferido. Vou lá adquirir esse disco para mim ter a oportunidade de escutar em casa quando eu quiser, né? Momento que eu quiser. Né? Eu quero ter o disco desse cara com essa música. Comprava e ia para a coleção, né? Ia para a coleção dos discos, né? E isso não existe mais, né? Esse ritual, né? De ir lá comprar um disco, ter essa mídia física em casa onde tu levava o disco, apreciava a capa, apreciava a contracapa, olhava a ficha técnica, olhava os compositores, tudo. Hoje, o próprio CD, tu já tem dificuldade de encontrar uma loja que tenha já não existe mais também sendo lançado, né? Que já passou também, né? Que é um compact disc, né? CD, né? Então, o que eu digo assim, quem tem essas relíquias em casa, né, que guarde, que curta, né, que escute, porque tem um valor musical muito grande, porque são músicas assim de qualidade. Se tu tem um bom aparelho para reproduzir, tem aquele detalhe, tu tem que ter um bom aparelho, agulhas perfeitas para conseguir fazer a leitura,
E daí tu consegue pegar disco lá de 1930, de grandes orquestras, de grandes compositores, e tu vê o efeito estéreo, toda a gravação que tem. Então, se tu realmente fizeres que o César está comentando, né? Ah, eu quero chegar em casa, eu quero curtir as minhas músicas. Tu vai perceber que se tu tiver um bom aparelho com bons discos, tu vai tirar um som espetacular. Até eu me lembro que esses dias tu comentaste para mim que tem muitos artistas e muitos ouvintes que preferem escutar no vinil, né? Que ainda acham que o vinil tem uma sonoridade melhor que o CD, que é o próprio som digital, né? Que eles percebem pelo gosto musical dele, pelo conhecimento de músicas dele, que a gravação no vinil é absorvido uma frequência maior ali de graves e agudos, né? A extensão, né? A extensão, né? Do grave e do agudo, né? Busca, tira E até o cuidado que as gravadoras tinham na época também, da qualidade, né? E principalmente porque começou os discos que eram monos, que não eram estéreos, era mono. Mas depois, quando surgiram os discos estereofônicos, tu percebia a qualidade do estereofônico dos discos. Só para o nosso telespectador, vamos explicar um pouquinho o que é o som mono e o que é o som estereofônico. Né? Sim. O mono é aquele que, por exemplo, tu comprava um toca-disco com uma caixa de som, tu escutava aquele som ali. Se tu comprasse 2 caixas de som, tu ia escutar o mesmo som que estava numa caixa, as 2 caixas tudo igual. A partir do momento que entra o som estereofônico, há uma separação. Por exemplo, num lado, numa caixa, tu escuta determinados instrumentos e vozes, né? Sim. Na outra caixa, tu vai escutar outros, né? Outros instrumentos que dão um efeito como se estivesse escutando ao vivo. Escutando ao vivo, daí tu percebe muitas vezes assim, tu observa muito isso em músicas orquestradas, quando tem os instrumentos de sopro, e como tu falou, a mesma coisa se estivesse assistindo ao vivo. Daqui a pouco tu vê, parece que aqueles músicos levantam e tu ouve o instrumento de sopro de um lado, tu vê percussão de outro, daqui a pouco o cantor, e tu vai fazendo aquela mistura no ambiente e parece que tu está assistindo ao vivo. É claro que esse estéreo, pessoal, ele acompanhou a evolução das mídias, e hoje você pega ali no Spotify, você pega no YouTube... Coloca um fone de ouvido, você vai perceber que num lado do fone tem determinados instrumentos, uma voz mais evidenciada. Sim. No outro lado já se evidencia outros instrumentos, graves, outras agudos, vozes, exatamente, tudo. né? Para proporcionar para a gente assim a gente poder ouvir a música na sua profundidade, né? Mas, César, mudando de conversa... Sim. Cara, em 1902 foi gravado no Brasil o primeiro disco. 1902, tá? Nós estamos em 1922, estamos falando então de 120 anos atrás. Foi gravado o primeiro disco no Brasil. No caso, 120 anos atrás, meus pais não tinham nascido, nem meus avós. Nem nós. Nem nós, né? Nascemos um pouquinho depois, né? Um pouco depois, então, a geração que vem vindo. A gente está trazendo aqui uma gravação de 120 anos atrás, que foi a primeira gravação feita no Brasil. No Brasil. E, se não me engano, foi pelas Casas Edison, uma casa de gravação chamada Casas Edison. Isso, as Casas Edison, que inclusive assim, eu tive a oportunidade de ouvir aquelas primeiras gravações. E era muito interessante que às vezes era só um compacto. Né? E daí, o que acontecia? Tinha uma propaganda da gravadora. Né? Então, quando começava a música, tinha até uma voz mais fina, né? E daí que gritava assim... Esta é uma gravação das Casas Edison de Porto Alegre, digamos, ou das Casas Edison de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tinha essa fala, daí começava a música. E a Casa Edison era a casa que vendia aparelhos, toca-discos, que primeiro eram os gramofones, né? Sim. Vendia os gramofones, onde a gente colocava o disco, muitos gramofones à manivela, para poder rodar o disco, né? Antes de chegar aqui o toca-disco elétrico, etc. Né? E ali tudo botava a velocidade, a rotação. Né? A rotação. Daqui a pouco baixava, opa, vamos lá de novo. Exatamente, né? Então a Casa Edison vendia esses aparelhos, começou a vender os primeiros discos feitos no Brasil, e foi a primeira gravadora que naquela época se chamava Casa de Gravação. Então a primeira gravação foi feita na Casa Edison, que é essa que tu trouxe para a gente ver, né? Vamos ouvir? E qual é a música? Isto é bom. Isto é bom. Isto é bom, é um lundu, que é um ritmo da época, né? E é com uma composição do Xisto Bahia. Certo. Tá? E nós vamos ouvir, essa é uma gravação com Jorge Veiga e o conjunto instrumental. E olha quem é que acompanhava. Essas coisas são detalhes que quando tu pega uma capa de um disco, tu vai olhar. Sabe quem é que acompanhava? Dino
e Meira nos violões, Canhoto no cavaquinho e José Menezes no bandolim. Então, quando eu ouvo falar assim, mas quem é Dino e Meira? O Dino foi um grande instrumentista de violão, 7 cordas, do grupo Época de Ouro, que tocava com eles o Jacó do bandolim, e foi o grupo mais famoso de choro. Certo. E o Dino foi o cara mais famoso em tocar violão 7 cordas de todos que a gente teve notícia. O Meira no violão, e todos que acompanharam música e tudo lembram do Canhoto tocando cavaquinho. São assim referências que ficaram na história, a gente não pode esquecer, nem do Dino, nem do Meira, nem do Canhoto, Jacó do bandolim, porque deram uma referência musical, estilo musical e um crescimento para a nossa música. Mas mudando de conversa, vamos para a música então. Vamos lá. Então vamos colocar ali no vinil agora, então. A primeira música gravada no Brasil, pessoal, então é uma relíquia, né, cultural, musical, que a gente está trazendo aqui para você. Primeira música gravada no Brasil em 1902, ou seja, há 120 anos atrás. Né? Imagine, 120 anos atrás, primeira gravação no Brasil, gravada então, como eu falei, na casa de gravação, Casas Edson, né, no Brasil. Isso é bom, então a gente vê que é um pouco mais precária a gravação, mas aí o registro histórico que a gente quer deixar vocês escutando. Parar de conversar um pouco, né, e deixar vocês escutando um pouco uma gravação. Falamos bastante, né, mas trouxemos informações importantes, legal. Sim. Bater no chão com um pezinho, no sapateado a meio, mata meu coraçãozinho. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Ai, dói, 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 as cadeiras me dói, dói, dói. Minha mulata bonita, vamos ao mundo girar. Inclusive vamos ver a nossa detalhe. sorte. Por que escolher essa música do Chico Bahia? Porque ele, na época, com o Lumbu e com as modinhas, ele fazia muito sucesso na época. Com os dois estilos. Ele era convidado para tocar em teatro, tocava em circo, Então ele mereceu essa primeira gravação, o Chico Bahia. Naquele tempo, lá no início do século XX, né, em meados do século XX, o artista tinha que se virar nos 30. O artista normalmente, né, ele era cantor, ele era compositor, ele era ator. Sim, né, tudo isso trabalhava em circo, né, ali quando teve a era do rádio, o artista, ele era cantor, ele era ator, ele era locutor de rádio. Quer dizer, ele tinha que se virar aos 30 para ganhar o seu pão, né, de cada dia. Então, ele era multiversátil, tinha que ser naquela época, né? E ele mereceu, então, essa primeira gravação, Chico Bahia, com o Lundu. E naquela época, Vânia, até quando eu mostrei esse disco antes, na mesma época aí do Chico Bahia, lá no início do século XX, existia esse cantor aqui, Senhor, compositor, que é um dos precursores do samba no Brasil, junto com o Chico Bahia e tantos outros, né? Senhor. Hoje ninguém sabe quem é o Senhor, mas o Senhor, ele teve justamente essa importância de ser um dos precursores, de estar lá no início do samba no Brasil, né? Lá no início do samba do Brasil, a gente teve então esse grande artista chamado Senhor. E a gente tem uma música... José Barbosa da Silva. José Barbosa, nascido em 1888. 1888, que teve a sua carreira musical iniciada ali no início do século XX, né? Mas tem uma música do Senhor que é famosa até hoje, até o Zeca Pagodinho gravou. Exatamente. Né? Esses detalhes que a gente percebe de vez em quando, uma música lá do Noel Rosa, a música do Senhor, do Ismael Silva. Lá do início do século XX, foram os precursores, né? Porque depois tu vê que essa música surge, de repente, né? É regravado hoje e o pessoal acha que é uma música nova, né? E é uma música de 100 anos atrás. E aquilo que a gente sempre gosta de trazer, que o pessoal valorize o compositor. Sim. Porque normalmente eu pego assim, Jura, nome da música, né? De quem é? Do Zeca Pagodinho. Muito sucesso, fez muito sucesso com o Zeca Pagodinho. Fez, né? Ele botou no disco, eu acho, de 40 anos dele. Gravou antes e colocou novamente, né? E uma música assim brilhante, né? Na voz do grande Zeca Pagodinho, que é um grande cantor de sambas. E é uma música do Senhor, lá de 1928.
28. 28. Então, uma música de quase 100 anos atrás, fez um sucesso há pouco tempo, Agora. recente, faz ainda, e o pessoal acha que é a música atual do Zeca Pagodinho. Do Zeca Pagodinho. É uma música já de 100 anos de, 100 história, anos né? de história. Vamos apresentá-la, então? Vamos mostrar. Com certeza vocês vão conhecer a música, né? Mas só para ver esse fato curioso, esse fato cultural, que é uma música de 100 anos atrás, de um compositor chamado Senhor, que gravou a música antes do evento do rádio, antes de existir rádio. Sim. No mundo inteiro, né? Então, assim, como tu comentou, a dificuldade que esses artistas tinham para trazer a sua música. Para divulgar a sua música. É porque era nos terreiros, era lá na casa da Tia Ciá, que eles iam... Nas praças nas públicas, praças, né? que eles tinham que... Lá na entrada dos cinemas, né? Tinha a sala ali, enquanto Sim. o pessoal esperava para ver o filme mudo. Na época estavam os músicos ali Os músicos ali se apresentando. Então, foi um início, né? Então, por isso que a gente quis trazer esse bem começo mesmo do toca-disco, lá em 1900, primeira música em 1902, para saber que a partir dali a coisa foi desenvolvendo, né? Para virar a cultura de massa que a gente tem hoje, porque antigamente era pontual, né? Que a gente falou, Sim. O cara não era conhecido no Brasil todo, que nem o senhor, era conhecido só ali no Rio de Janeiro, ali onde ele morava, pelos seus amigos, ou nos lugares que tocava. Mas só começou a ser conhecido nacionalmente depois da era do rádio. Sim, foi quando eles começaram. Daqui a pouco ele nem chegou a conhecer, ele fez sucesso e nem chegou a estar vivo para ver seu sucesso, pra ver, né? Que era pontual, né? Que não tinha essa divulgação em massa. Sim. A partir do rádio que se começa que então... começou, então, 1930, daí nós tivemos aquela época de ouro do rádio e época de ouro da nossa música popular brasileira, até que veio, outro dia nós já falamos, a Bossa Nova, depois vieram os festivais, onde descobrimos vários talentos ali nos festivais da nossa MPB, quer dizer, houve um crescimento muito grande, mas realmente... Teve o início. Teve aquele começo lá que eu valorizo muito o disco, né? E o toca-disco foi a partir dali, junto com esse outro parceiro. Certo. Então nós temos os dois parceiros aqui, né, César? Temos esse toca-disco para mostrar e mostrar por onde que passavam. Isso. Saía daqui o som, passava por ali, ia para as casas das pessoas escutar. Isso aí. Então, pessoal, Jura, uma música de 1928, de autoria de Senhor e João Barbosa da Silva, muito conhecida na voz de Zeca Pagodinho. E essa nós vamos junto no Jura. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a tua. Jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor, pra ter valor a tua. Jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugir das aflições da dor. Daí então, dar-te eu irei um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus,
para fugir das aflições da dor. Jura. Isso tá aí. É uma música bonita. 1928. E olha o seguinte, sempre eu olho também a inspiração das letras. Sabe, são letras bonitas, são poesias Sim, com certeza. que o pessoal fazia. E o programa está correndo, estamos quase no final do programa. E tem um grande músico daquela época, logo ali depois do senhor ali, que é Noel Rosa, né? O grande Noel Rosa, né? Ah, sim, esse é um craque, como se diria assim, da nossa música, né? Sim. Então, eu gostaria de te convidar para a gente encerrar nosso programa cantando essa música, uma música de Noel Rosa, né? Muito famosa, que foi gravada por Gilberto Gil, né? Que o Gilberto Sim, Gil, várias gravações. mais recentemente, gravou ela, né? Então... Sim, sim. E E interessante, esse foi o primeiro sucesso de Noel Rosa, sabe? E é muito executada, com certeza. E uma composição também, como tu está citando assim, o ano, né? 1930. isso aí. Então, pessoal, vamos lá com Que Roupa? Com que roupa que eu vou? De Noel Rosa. Agora eu vou mudar minha conduta, eu vou à luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não está sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Laiarara, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fardeiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cara trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, e agora com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Laiarara, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Hoje eu estou pulando feito um sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapos, eu vou acabar ficando no meu paletó, virou estopa. Eu não sei mais com que roupa, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Laiarara, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Seu português agora foi embora, já deu fora, levou seu capital, esqueceu quem tanto amava outrora. Foi o Adamastor pra Portugal, pra se casar com a cachopa. E agora com que roupa, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Laiarara, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Pro samba que você me convidou, pro samba que você me convidou. Isso aí. Legal, sucesso de Noel Rosa, sempre bom de ouvir e de cantar. Então tá. Obrigado Chegamos pela a companhia. mais Chegamos ao um. final. Isso, uma satisfação mais uma vez. Isso. Grande público aí, legal pessoal, fiquem com a gente, que nós estamos
buscando aí, lá do fundo do baú, alguma coisa para trazer aí para os nossos telespectadores. Certo, obrigado pela audiência. E fiquem conosco, fiquem com a nossa Vale TV. E o recadinho aquele para o pessoal. Pessoal, escutem música. Isso faz um bem para a alma, para o coração e a alegria da casa. Até mais. Curtam música. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba. Que é a melhor maneira de se conversar.